A paz do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está escrito em Lucas 2, né? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 39 até o 52. A infância de Jesus em Nazaré. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte." Mas por que me procuravam?" perguntou ele. "Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai?" Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em favor de Deus e das pessoas. Algumas traduções vão falar que Jesus crescia em estatura, em graça e em favor dos homens, o favor de Deus e dos homens. Bom, aqui a gente vê uma versão que a gente não conhece, né? A maioria não conhece essa versão de Jesus, que é uma versão da infância, um Jesus jovem, um Jesus menino. Jesus tinha aqui nessa passagem 12 anos. E o que me chama a atenção nesse texto é a sabedoria de Jesus, ainda jovem, com 12 anos. Aqui tem 2 vezes que vai mencionar que Jesus era cheio de sabedoria, cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. 2 vezes vai ser mencionado isso. E é interessante que quando a gente lembra de Jesus, a gente lembra que Jesus começou o ministério dele com 30 anos e seu ministério terminou aos 33 aqui na terra, quando ele morreu na cruz para levar sobre si os nossos pecados. Depois ele ressuscitou, mas na terra seu ministério cessou aos 33 anos. E durante esse processo, né, não se fala muito, não tem na Bíblia muito a respeito de Jesus na infância. Não tem muita coisa escrita, até porque depois disso, no capítulo 3, a Bíblia, Lucas vai falar a respeito de João Batista, né? Então a gente não tem muitas informações sobre esse Jesus pequeno. O que ele fez até chegar aos seus 30 anos, quando começou o seu ministério. Quando ele veio fazer o seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho, numa festa de casamento. O que ele fez antes disso? Quem era Jesus antes disso? Quem era o menino Jesus que poucos conheciam, né? O que ele trazia, o que ele levava. E aqui a gente tem um pouquinho dessa compreensão. Aqui no versículo 40 está escrito, nessa versão aqui é nova versão transformadora, está escrito assim: ali o menino foi crescendo, né? Saudável e forte. Saudável e forte. Jesus foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria. E o favor de Deus estava sobre ele. Então a gente sabe que Jesus foi crescendo em sabedoria, foi crescendo forte, saudável
era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. O favor de Deus me faz lembrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando estamos alegrando o Senhor, nós temos força, a força que vem do Senhor. Continuado aqui, a partir do versículo 41 vai dizer assim que os pais de Jesus, né, estavam lá comemorando a festa da Páscoa e eles foram embora, né? Terminada a realização, eles esqueceram Jesus. Jesus ficou para trás. Sai a formiga. Não, formiga não. Eles esqueceram Jesus, Jesus ficou para trás. E os pais de Jesus não sentiram a falta de Jesus, né? Depois de 3 dias. E quando eu li esse texto, eu confesso que eu fiquei intrigado. Falei, nessa versão aqui, né? Depois de 3 dias, acharam Jesus no templo. Por que eu fiquei intrigado? Porque depois de 3 dias acharam Jesus. E foi justamente depois de 3 dias que Jesus ressuscitou. Existe uma sincronia aqui, como se estivesse predizendo algo que ia acontecer, né? E ao mesmo tempo, algo oculto que ainda não foi revelado. Depois de 3 dias acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os. E eu acredito que a sabedoria ela vem principalmente do ouvir, né? Quando você se dispõe a ouvir a outra pessoa, você está aprendendo, né? E lá em Provérbios está escrito assim, que o sábio que escuta o sábio se torna ainda mais sábio, né? O sábio que escuta o conselho do sábio se torna ainda mais sábio. Por quê? Porque escuta. Quando você escuta, você está aberto àquilo que a pessoa está dizendo, né? E Jesus estava ouvindo-os e fazendo perguntas. Outra coisa que me faz refletir sobre a sabedoria. Porque muitas pessoas pensam, sabedoria, o cara é inteligente e tal, mas eu acredito que a sabedoria, se você ouvir e fazer perguntas, você ali já está sendo sábio. Porque se você cala por um momento, se você fecha sua boca por um momento para ouvir aquilo que outra pessoa está dizendo e se pergunta a respeito do que você está ouvindo, se questiona, você está atingindo ali a sabedoria, de certa forma. Porque aqui diz que Jesus era cheio de sabedoria. E se ele era cheio de sabedoria, a gente pode reparar nessas duas coisas que ele estava fazendo. Quando ainda era novo, antes de iniciar seu ministério, Jesus ouvia e fazia perguntas. As duas coisas que estão escritas aqui. Ele ouvia e fazia perguntas. Por que fazia perguntas? É bastante importante a gente se questionar. Por que essa árvore nasceu dessa forma? Por que ela está assim? Por que as folhas caem? Mas não fazer muita pergunta sem sentido, mas é mais se questionar à procura de uma resposta, se perguntar, não, mas e se isso não for dessa maneira? Não, mas e se isso não for da vontade de Deus? Não, mas e se Deus está tentando me ensinar algo através disso? Me perguntar, ouvir, porque a gente tem o costume de ficar falando, eu mesmo costumo falar e a gente fica falando tanto. E observe, quando você fala demais, você não consegue ouvir. Quando você está conversando com outra pessoa, repara que você não vai conseguir ouvir direito o que ela estiver falando. Se vocês dois estiverem conversando juntos, se você estiver falando, você não vai estar prestando atenção no que a pessoa está falando. Ou você ouve ou você fala. Então aqui eu reparei nisso, que Jesus ele ouvia. E quando você escuta, quando você ouve, se você está realmente ouvindo, você vai prestar atenção naquilo, você vai captar a mensagem, você vai entender, compreender. Aí você começa a se perguntar, não, mas por que isso é assim? Não, mas isso está certo? Não, qual que é a base? Não, mas espera, não, e se não for assim? Não, mas o que eu posso melhorar? Não, mas o que eu posso fazer? Aí você começa a fazer perguntas chaves, porque não é só fazer pergunta. Não é só, se sabedoria fosse só fazer pergunta, tinha um monte de gente inteligente aí fora aí, que só sabe perguntar, o que, por quê? Não é porque. Você tem que fazer perguntas chaves, perguntas realmente abertas, que
abre um leque de possibilidade, sabe? Pergunta importante. Por que ele fazia perguntas? Por quê? Por que eu faço pergunta? Porque eu quero saber a resposta. Ou seja, se ele fazia perguntas, é porque ele queria obter a resposta. Então ali abre um leque de possibilidades. Ele ouvia, tô aprendendo. Eu tô ouvindo, eu tô aprendendo, tô aprendendo, eu tô aprendendo. Agora peraí, eu quero saber a resposta. Deixa eu perguntar, mas por que isso é assim? Vamos supor que ele estava ensinando ali sobre a lei de Moisés, está falando da lei de Moisés, né? Não faça ídolos para si. Aí Jesus está lá ouvindo, aí ele vai e escuta, depois ele pergunta: não fazer ídolos? Como assim? Me explica, por que não fazer ídolos? Aí os mestres lá da lei explicavam. Ele está aprendendo, ouvindo e aprendendo, ele está querendo obter a resposta. E é interessante que ele está aprendendo, é um conhecimento, é um degrau, sabe? Era como ali ele já estava preparando o ministério dele. Você vai aprender ouvindo e ensinando, né? E ele está lá ouvindo e perguntando. Ele está ouvindo e perguntando, pegando, eu quero a resposta, eu quero a resposta. Vou buscar, não, pera, deixa eu ouvir e buscar a resposta. Depois disso está escrito no versículo 47, todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Ou seja, primeiro ele ouvia e fazia perguntas, depois ele falava, o que as pessoas não fazem hoje em dia. Eu já captei, entendi uma regra de Jesus. Primeiro ele ouvia e fazia perguntas, depois ele falava. Depois ele falava respostas. Primeiro ele vai ouvir. Não, é isso? Não, bacana, interessante. Tá. Depois ele faz perguntas, ele se questiona, vai perguntando. Por que pergunta? Porque as perguntas, normalmente, elas fazem você chegar na raiz. Que é fazendo perguntas que você encontra a resposta. Se você tenta obter a resposta sem fazer perguntas, você não vai chegar a lugar nenhum. A pergunta é como a raiz de uma planta. É ela que vai alicerçando e indo mais fundo. Quanto mais perguntas você faz, quanto mais você se questiona, mais fundo você vai indo até obter algo, até encontrar algo, que é a resposta. Depois ele falava. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Por que ele falava? Por que depois ele falava? Eu ouvi muito ditados e frases e tal, que o homem que controla sua língua já controlou todo o seu corpo. Mas tem uma passagem em Mateus mesmo, que está escrito assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio, e né, a palavra tem poder. Eu acredito que o fato de Jesus ouvir primeiro, se questionar, fazer perguntas e depois falar, é justamente para suas palavras serem precisas, cirúrgicas, irem direto no ponto, na raiz. Quando eu li o Novo Testamento, eu marquei todas as palavras que Jesus falou, né? Todas as palavras que está escrito aqui na Bíblia. Tipo, Jesus disse, Jesus perguntou. A maioria que eu lembro, Jesus fez perguntas. E Jesus, quando ele fala também, eu lembro que ele é muito cirúrgico. Ele é muito preciso naquilo que ele fala. Ele fala com clareza, com precisão. E, vamos lá, vamos pensar na lógica. Vamos ser racionais, vamos pensar. Por que Jesus ouvia primeiro? Se eu estou ouvindo primeiro, né, vamos ouvir. Eu estou dialogando com alguém. Por que eu vou te ouvir primeiro? Para entender o que está acontecendo. Para entender, eu preciso entender o que está acontecendo. Nossa, eu estou com dor de cabeça. Não, mas o que aconteceu e tal? Como que veio essa dor de cabeça? Eu estou fazendo perguntas para obter a resposta. Aí a pessoa está falando, eu estou ouvindo para entender o que está acontecendo. Aí eu faço as perguntas para obter a resposta. Quando eu obter a resposta, aí sim eu vou falar de maneira cirúrgica e precisa.
Ah, então você tá com dor de cabeça porque você trabalhou muito hoje no sol. Cara, realmente eu acho que é melhor você tomar um remédio ou ir dormir, vai descansar porque você trabalhou muito. Mas primeiro eu ouvi, fiz perguntas e depois eu falei, quando eu já tinha a resposta, sabe? Então Jesus era preciso, preciso. Eu falei desse texto aqui, do versículo 52, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em favor de Deus e das pessoas, porque foi um preparo. Foi um preparo, ele se preparou. Ali ele estava crescendo, né? Para poder iniciar o seu ministério, ele se preparou. E aqui a gente pode ver um preparo, onde Jesus fez, tipo, isso. Eu não vejo ninguém praticando isso. Eu vou ser sincero para você. Eu estou aprendendo isso aqui agora. Eu não fazia isso. Eu já ouvi princípios falar sobre isso na psicologia, na linguagem corporal e tal, mas isso tá na Bíblia. Olha para você ver, tava na Bíblia. Jesus fazia isso antes mesmo dos caras criarem isso. Oh, meu pai, Jesus fazia isso, Jesus fez isso. Vamos lá. Continuando. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Eu fico impressionado. Como assim? Ele fez o quê? Quem esqueceu ele foi você. Às vezes tem gente que esquece Jesus e depois ainda fica culpando ele. Ah, por que você fez isso? Ele fez o quê? Quem esqueceu Jesus foi você, não foi ele não. Jesus estava lá o tempo todo. Quando Jesus disse assim: não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Uai, Jesus ia estar onde? Se Jesus estava no templo, é ali que ele ia continuar, ué. Você que esqueceu Jesus. Jesus continua no mesmo lugar. E eu acredito que é para pegar, é para pegar, é para pegar. Você esqueceu Jesus. Aí aconteceu os problemas, veio as adversidades, veio as aflições, aí você lembrou de Jesus. Ah, eu esqueci Jesus lá no templo. Aí você vai buscar Jesus. Nossa, Jesus, mas você me deixou passar uma prova e Jesus está lá. Ué, mas por que vocês me procuravam? Eu sempre estive aqui na casa do meu pai. Você está esquecendo Jesus e depois vem culpar ele? Ele está no mesmo lugar. Jesus está no mesmo lugar. Jesus está no mesmo lugar. Onde que ele está? Na casa do Pai. Oh, eita, glória. Oh, glória, aleluia. Eita. Forte, é forte. Oh, aleluia. Está descendo aqui. Sério, tem pessoas que fazem isso. Eu não sei se você que está vendo o vídeo faz isso. Mas eu não posso esquecer Jesus. Eu não posso. Se você esquece Jesus e culpa ele, você está fazendo errado. Jesus, se por acaso um dia você esquecer Jesus, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Onde que ele está? Na casa do Pai. Maria, né, esqueceu Jesus, né? Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Filho, por que você fez isso conosco? É o que eu falei. Pessoas que esquecem Jesus e fica lá: ah, Jesus, por que você fez isso comigo? Por que você deixou eu passar essa prova? Ah, meu pai, eu... Ai, não. Jesus continua no mesmo lugar. Você que esqueceu dele. Procurando você por toda parte. Jesus foi e respondeu. Jesus perguntou: mas por que me procuravam? Por quê? Por que vocês me procuravam? Por que vocês... Imagina, a pessoa esqueceu Jesus, depois ela volta, Jesus pergunta: por que me procuravam? Eu não estou no mesmo lugar? Eu não estava no mesmo lugar? Eu não estou na casa de meu pai? Ele vai dizer aqui no versículo, ele vai dizer aqui continuando, ele fala assim: não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. É claro, eles não entenderam o que Jesus quis dizer, porque não era para eles ali naquela época. Às vezes até era, mas eles realmente não entenderam o que Jesus quer dizer. O que Jesus queria dizer é que ele está no mesmo lugar. Ontem, hoje e amanhã, para sempre. Jesus vai estar à direita de Deus. Jesus está na casa do Pai dele. Então, se você por acaso esqueceu Jesus, é hora de você voltar, porque ele está no mesmo lugar. Volte aonde Jesus está. Volte no templo, volte onde Jesus está. Jesus está onde? Na casa do Pai dele, na casa de Deus.
Continuando. Então Jesus voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Vai mudar muito a tradução, né? Depende da Bíblia que você está lendo. Mas aqui está escrito, e lhes era obediente. Jesus era obediente. Jesus obedeceu e foi. Por quê? Até impressionante isso. Jesus em toda a sua vida ele foi obediente. Obediente até sua morte, morte de cruz. Jesus era obediente. Nós temos que ser obedientes. Temos que seguir a palavra de Deus. Temos que ser obedientes à palavra de Deus, né? Você não cresce se você não for obediente. Por que eu falo isso? Porque você não cresce se você não for obediente. Tem que obedecer para crescer. Rapaz, sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração, certo? Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Vou terminar agora com esse versículo, né, o último. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e dos homens e das pessoas, né? Eu vou falar dos homens, pessoas no geral. Jesus crescia em sabedoria. E como que você faz para obter a sabedoria? Porque no versículo anterior aqui, no versículo 40, está escrito assim: ali o menino foi crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria. Se ele era cheio de sabedoria, significa ali que ele já tinha. Se ele já tinha, a gente tem que observar as coisas que ele fazia. E o que ele fez? No versículo 46 e no 47 está escrito assim, que ouvindo e fazendo perguntas, todos se admiravam, todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Então Jesus era cheio de sabedoria. O que ele fazia? Ouvia, fazia perguntas e depois dava a resposta. Será que alguém entendeu no vídeo? Será que alguém entendeu? Será? Jesus crescia em sabedoria. Ou seja, ele crescia. O que ele continuou fazendo? Ouvindo, fazendo perguntas e dando resposta. Primeiro eu vou te ouvir. Me apresenta a sua causa. Fala comigo. O que está acontecendo? Fala aqui, fala que eu estou ouvindo. Não, beleza, fala, pode falar, eu estou ouvindo. É isso, filho, não tá bom, beleza. Não, agora, mas por que isso está acontecendo? O que aconteceu? Me explica, o que causou isso? De onde que veio? Aí fez a pergunta. Depois que Jesus obteve a resposta, porque é fazendo a pergunta que se encontra a resposta, depois que ele tem a resposta, ele vai dizer: não temas, eu sou contigo. Ei, ele vai dar resposta, mas primeiro ele vai ouvir a sua causa, primeiro ele vai ouvir aquilo que você tem para falar, depois ele vai fazer a pergunta, e depois você tem que fazer a pergunta, e depois que você fizer a pergunta e tiver a resposta, aí você fala. E isso não é só a respeito de Jesus, isso é um ensinamento. Se Jesus deixou isso aqui, é porque nós podemos praticar e fazer igual. Nós podemos fazer o mesmo. Que é o quê? A partir de agora, se eu entendi isso, se eu gravei isso na minha vida, essa palavra que veio como semente lançada no meu coração, eu tenho que fazer o quê? A partir de agora, quando alguém falar comigo, primeiro eu calo a minha boca. Eu vou ouvir, primeiro eu vou ouvir. Ai, nossa, não, Vaz, tudo bem? Tudo. Não, Vaz, tô muito bem, não? Não, por que, Vaz? Fala pra mim, pode falar. Aí Vaz fala, primeiro, tô ouvindo. Não, aconteceu isso e isso. Aí eu começo a fazer perguntas, porque eu tenho que ser cirúrgico. Se eu estou fazendo perguntas, eu quero encontrar resposta. Ouvir é para eu entender. Primeiro eu vou ouvir. Por que eu vou ouvir? Porque eu quero entender o que está acontecendo. Não, pera aí, o que está acontecendo? Beleza, estou entendendo o que está acontecendo, a situação. Entendi. Agora que eu entendi, eu vou perguntar para encontrar resposta. Vou encontrar resposta. Começo a perguntar, fazer perguntas. Não, mas o que? Como? O que aconteceu? Como? Por quê? Não, beleza, encontrei a resposta. Na hora que eu encontrei a resposta, aí eu falo. Aí eu sou cirúrgico e falo. Entendeu?
E Jesus crescia em sabedoria, ou seja, se ele crescia, ele continuou fazendo isso até chegar ao ministério, até terminar sua carreira. E aqui, ele continuou fazendo isso. Ele continuou fazendo isso. Eu poderia pegar aqui qualquer texto aqui, mas Jesus continuou fazendo isso até o final do tempo. Rapaz do céu, rapaz. Jesus continuou fazendo, Jesus continuou ouvindo, fazendo perguntas e falando a resposta. Você pode ver, por exemplo, quando Jesus pergunta ao cego, ele fala assim, Jesus pergunta, Jesus primeiro ouviu o cego, não foi? Agora eu vou puxar na memória de todo mundo aí. Jesus primeiro ouviu o cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. Ouviu? Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E depois, Jesus falou. Ai, meu pai. Jesus falou. Depois Jesus falou. Ai, meu Deus do céu. Rapaz. Oh, meu pai. Deixa eu terminar isso aqui que eu não quero demorar muito. Jesus crescia em sabedoria, em estatura. Em estatura. Estatura é o quê? Estatura é altura. Não é altura? Quando um garotinho cresce. Ou seja, aqui está falando que ele cresceu, né, em estatura. Algo a mais. Jesus cresceu como homem. Estatura, na altura, ele cresceu como homem. Ele cresceu se tornando um homem. Pai. Jesus cresceu em estatura, altura. Jesus cresceu não só na altura, mas cresceu como homem no interior. E no favor ou na graça. Algumas traduções não está escrito na graça de Deus e dos homens. A graça é o favor imerecido. Jesus fez algo para Deus que ele não iria suportar. Mas ele foi obediente até a morte de cruz. Por que eu falo que ele não iria suportar? Ele não queria fazer. Chegou um ponto que Jesus estava tão angustiado que Jesus pediu a Deus, seu pai, e falou, Pai, afaste-se de mim esse cálice. Mas Jesus foi tão obediente ao ponto de morte de cruz. Jesus foi obediente. Jesus, no favor de Deus, Jesus vai dizer, mas seja feita a tua vontade. Ele renunciou à própria vontade e colocou a vontade de Deus acima da vontade dele. E fez aquilo que Deus queria e não aquilo que ele quis. E no favor dos homens, ou na graça dos homens. Por quê? Na graça dos homens. Graça, favor imerecido. Ser na graça dos homens é um favor imerecido dos homens. Então pensa comigo, favor imerecido dos homens. O que Jesus fez para toda a humanidade que nenhum de nós poderíamos retribuir, que Jesus fez, que foi um favor imerecido da parte dele? Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, nossas doenças. Jesus morreu por todos nós, sem nós merecermos. Jesus fez um favor para nós. Jesus nos concedeu graça. Nós não merecíamos, mas foi pela graça. Jesus. Jesus. E é isso. Eu vou terminar o texto aqui porque eu li esse texto, comecei a ler ele ontem. Eu não me aprofundei muito nele, vou ser sincero, porque eu li esse texto ontem. Por que ontem? Ontem o pregador foi ler Lucas 3. E eu abri a Bíblia, ao invés de eu abrir e olhar para Lucas 3, eu abri e olhei para cá, Lucas 2. Quando eu li esse texto, eu senti que Deus tinha alguma coisa para falar comigo. Que é exatamente isso que eu estou falando com você agora. E eu aprendo quando eu ensino.
Quando eu estou ensinando para alguém, é aí que eu aprendo muito mais. E tudo aquilo que eu aprender, eu quero compartilhar com alguém. Então, se você está vendo esse vídeo agora, é porque além de eu aprender essa palavra, eu estou querendo ensinar para você, para que ela seja boa, edifique a sua vida, te ajude de alguma forma. Porque Jesus, ele é suficiente. Jesus, ele nos surpreende. Ele é muito mais do que a gente pode imaginar, falar, pensar, ver, sentir, compreender. Jesus é muito mais. Ele vai além das nossas expectativas e da nossa realidade. Então, eu fui ler o texto, li o texto, falei, meu pai, aí já senti a vontade de fazer o vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo agora. Falei, meu pai, como é que eu vou fazer o vídeo? Aí eu comecei a ler o texto, meditei, peguei outras traduções que eu te falei, um pastor me ensinou a fazer isso. Peguei essa tradução, li, peguei a outra, peguei mais outra, li, peguei outra, anotei no caderno as palavras, o significado delas em hebraico, altura, está relacionado também à grandeza, ou seja, a grandeza. Jesus crescia em sabedoria e estatura, altura, grandeza do homem, grandeza dele, de Jesus. Mas eu fui pesquisando, no final eu vim aqui e falei, Deus, eu não sei o que eu vou falar, mas que o Senhor fale, o Senhor vai falar, eu não sei o que eu vou falar, eu li lá, eu li a Bíblia, eu li aqui, eu entendi, mas é o Senhor que vai falar, eu não sei, e é isso, eu não sei, simplesmente é o Espírito Santo na nossa vida, né? Porque eu acabei de aprender essa palavra aqui, a mesma palavra que eu estou compartilhando com vocês, eu estou aprendendo aqui comigo agora. E esses mosquitinhos na frente da câmera aí tá uma benção, eu tô vendo todos vocês. Rapaz, que benção, olha pra você ver. Olha que benção. Aí tá vendo até umas varoas ali, uns varão subindo aqui. Então é isso, vou encerrar esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer assim como Jesus em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e dos homens, das pessoas. Que você seja abençoado, próspero e grande em conhecimento da palavra, em palavra de sabedoria. Que Deus abençoe e ilumine sua vida. Que Deus abençoe e ilumine sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te edificou, deixa o seu like e compartilha para alguém, para poder ajudar mais pessoas. E é isso, que Deus abençoe. Amém.